1 Pedro capítulo 2, capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, possam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amém? É uma exortação durante esse tempo que nós podemos aprender para a nossa vida. Nunca a humanidade, talvez... Obrigado, irmão. Nunca talvez nós que entendemos o que está acontecendo no mundo, ou talvez nós que estamos tão de perto vivendo situações que são adversas, que alcançaram a nossa vida durante esse tempo, durante essas surpresas da nossa vida, durante o que afeta talvez o mundo inteiro, nunca ficamos tão alertas, nunca tivemos tão alertas ao que está acontecendo, nunca talvez você ou eu estivemos tão vendo algo, ou passando tribulação, passando dificuldades, passando, ó Deus, talvez incertezas tão de perto. A nossa mente nunca ficou tão, talvez, apreensiva. O ser humano, o homem, talvez não ficou tão apreensivo durante os últimos anos quanto nós estamos agora, quanto estamos passando agora nesse momento. Qualquer notícia, a gente fica ali esperando talvez uma notícia boa, né? Não, tudo já passou, tudo vai acabar, né? Tudo... A gente só fica esperando aquela notícia. Nós nunca estivemos tão alertas como agora. Principalmente a igreja. Principalmente aqueles que entendem que a volta do Senhor está próxima. Principalmente aqueles que entendem que o Senhor está batendo a porta da igreja e querendo transformar a sua igreja e talvez buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, mas sabemos que está próximo. Os discípulos também, há 2000 anos atrás, viviam assim. Jesus subiu aos céus e ele prometeu que voltaria. Então os discípulos achavam que a qualquer momento também Jesus ia voltar. A qualquer momento Jesus estaria vindo buscar eles e vindo transformar o mundo e arrebatar a igreja. Isso naquela época. Passarem-se os anos, passarem-se os séculos, e ainda estamos aqui. Mas a exortação aqui de Pedro, 1 Pedro, diz: portanto, irmãos, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, o que fazer? Como nós nos prepararmos e como nós ficarmos alertas durante esse tempo.
Ele dá a receita. Às vezes nós ficamos alertas porque há uma ansiedade dentro de nós. Às vezes nós ficamos inquietos pela incerteza do amanhã. Isso causa uma ansiedade, isso causa um desespero. Há estudos recentes que dizem que nunca se teve tantos suicídios em alguns países como se teve nesse tempo. Pessoas desesperadas, pessoas que não souberam canalizar a sua ansiedade, estiveram alertas demais. Mas Pedro diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas. Estejam alertas. Como eu disse, nunca se ouve tanto alarde, a igreja nunca esteve tão alerta como antes. Pelo que eu conheço, pela minha geração, né, pela minha geração de cristão, eu nunca vi a igreja tão alerta como agora. Ou talvez tão preocupada como agora. Mas Pedro diz: estejam alertas. E ficar alerta não é algo ruim. Estar pronto, estar atento ao que está acontecendo, não é algo ruim. Dependendo daquilo como você absorve ou como você enxerga. Se você é alguém que está em constante oração, se você é a igreja do Senhor, você estará alerta para o que virá e estará seguro no Senhor, como ele diz aqui. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, a volta de Jesus, nós estarmos alertas ao que está acontecendo, não pode nos trazer desespero. Não pode nos trazer desespero, mas tem que nos trazer esperança. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for voltar. Então, a ansiedade da igreja, o estar alerta, esperando que Jesus volte, tem que ser algo que nos produz esperança. Tem que ser algo que nos produz a certeza na graça, a esperança na graça de Deus. Mas não só tem que nos produzir esperança, amém, com certeza. É uma segurança que nós temos na graça do Senhor. Mas também no versículo 14 ele diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então, esse desejo, esse alarde, essa forçação de estarmos ficando em alerta ao que pode acontecer, aquilo que tem nos forçado, a pandemia, as doenças, o governo, a corrupção, nós estamos vendo tantas coisas bárbaras acontecendo e nos deixam alertas para a volta do Senhor. O primeiro ponto é estarmos confiando e tendo esperança na graça que será revelada dele. E o segundo ponto é que quando estamos alertas, nós devemos estar também buscando santidade. Essa ansiedade que nós temos, essa busca, essa incerteza que nós temos como cristãos, nos deixa alertas também para nos moldarmos, para nós olharmos para nós mesmos e vermos aonde que nós precisamos acertar, aonde que nós precisamos nos arrepender. Ele diz aqui: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Então, esse alerta que nós estamos, esse alerta que a igreja está vivendo, também não nos faz apenas confiar na graça do Senhor, mas também nos faz ser santos. Molda o nosso coração, molda o nosso caráter. É a aprovação moldando a igreja. É a aprovação que nos veio repentinamente para nos provar
e para nos fazer santos, pois está escrito, versículo 16: sejam santos, porque eu também sou santo. Também em versículo 22, um terceiro ponto para a gente finalizar essa mensagem, já entramos na EBD. Versículo 22 agora diz: agora, vocês que purificaram sua vida pela obediência da verdade, visando ao amor fraternal, sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que vive eternamente. O terceiro ponto e último, para estarmos, o que esse alarde, se estarmos alertas nos traz, é amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. É um dos mandamentos. É um dos maiores mandamentos, que o próprio Jesus disse: amem a Deus e amem uns aos outros. Então não apenas estarmos alertas nos traz a esperança da graça de Deus, também nos traz para sermos santos e, consequentemente, amarmos uns aos outros. É o tempo de estarmos renovando as nossas vidas uns com os outros, como igreja. A igreja ela é um corpo. A igreja, a salvação é individual, mas a igreja vai subir junto. A salvação ela é individual, mas nós vamos subir juntos com o Senhor. Nós estaremos juntos com o Senhor como igreja. E a igreja é um corpo. Isso é um tempo também de estarmos perdoando, também estarmos amando os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. É um momento também de estarmos liberando perdão por aqueles que talvez nos prejudicaram, que nos magoaram. É tempo de sermos santos, é tempo de buscarmos purificação, é tempo de estarmos alertas, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar e levar a tua igreja. Amém, queridos? Que nessa manhã nós possamos estar alertas para a volta do Senhor, confiar, sermos santos e amar uns aos outros. Amém? Vamos ficar em pé. Logo em seguida, o professor DBD já está com a palavra.